E aí, pessoal, beleza? A última aula do curso. Estamos nos encaminhando ao final do curso. Tem mais ainda uma aula de bônus, uma aula especial, que será dada nessa sequência desta aula. Mas hoje o assunto será como enviar o arquivo de forma correta para a gráfica. Vocês já fizeram os tratamentos digitais, já diagramaram o álbum, tanto a capa quanto o miolo. Agora, como enviar de forma correta, qual arquivo enviar para a gráfica para poder fazer a impressão do álbum de forma correta. Bom, eu vou usar os dois arquivos de exemplo da aula passada, da diagramação, tanto a capa quanto o miolo, os dois arquivos. Lembrando que o miolo foram feitos em camadas, né? Foi feito em grupos, lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3 e a lâmina 4 como exemplo. Tá? Então, o que deveria ser feito? Primeiro de tudo, salvar esses arquivos em outro formato, em um arquivo separado, porque algumas coisas que faremos serão irreversíveis. Então, para não prejudicar o arquivo de edição, eu vou salvar como tanto a capa quanto o miolo, como final impressão, adicionando o final impressão que para ter esse segundo arquivo e para manter o outro arquivo editado. Então aqui impressão, pronto. Assim eu tenho os arquivos lá originais e agora estas segundas cópias. Primeira coisa é, todas as imagens devem estar em alta qualidade, em 300, no mínimo 300 dpi, 300 pontos por polegadas, e não 75, 72, 100. Quando usamos as fotos, as imagens da câmera, ela já vem com alta resolução, então é só conveniente não reduzir essa resolução de alguma forma. Então, essa é a primeira coisa. Outro ponto a ser levado em consideração são efeitos e textos. O texto, a fonte que a gente está usando, nem sempre a gráfica vai ter. Então, na hora de gerar um arquivo final para impressão, é conveniente que possamos converter esse texto em curva, ou seja, que ele deixe de ser formato fonte e passe a ser um desenho, passe a ser uma imagem raster. A gente rasterize o texto. Há várias formas de fazer isso, mas uma das formas é selecionar a camada de texto e lá no menu de texto, no menu Type, rasterizar o texto. Assim ele passa a ser uma imagem. Mesma coisa com este texto, rasterizar o texto. Pronto. Assim ele não perde a qualidade que ele está aqui, mantém o tamanho, mantém a posição, eu não posso editar ele, então isso é irreversível, depois que eu salvar eu não consigo mais trocar fonte, nem nada do tipo, mas eu garanto que a pessoa conseguirá abrir lá a imagem. Então, existem muitas outras formas de fazer isso, mas esta é uma delas. Quando se está trabalhando em um arquivo com grupos, como a gente fez aqui com as lâminas, em que dentro do grupo há várias imagens, nesse caso aqui, uma outra forma de fazer isso rapidamente, caso esse grupo inclusive tenha texto ou tenha efeitos, muitos efeitos acabam também tendo problema, de acordo com o tipo de arquivo que a gente vai exportar e enviar para a gráfica, é a opção com o botão direito de mesclar grupo. Clicando com o botão direito no grupo, lá no painel camadas, e escolhendo a opção mesclar grupo. Assim, ele transforma esse grupo, ele achata todas as imagens em uma única camada, mesclando e rasterizando tanto texto e efeitos, sombras, alguma coisa assim, que tenha dentro dela. Então, vou fazer a mesma coisa com a lâmina 2. Selecionar, ela tem que estar visível, né? Mesclar grupo, habilitar a visibilidade da lâmina 3. Aqui, como a lâmina 3 não está dentro de um grupo, eu só vou rasterizar a camada. Pronto. E, quando há grupo, mesclar grupo.
Pronto, então todas aqui. Mantém a posição, mantém o controle de visibilidade, mas agora todas em uma camada única, com os efeitos todos rasterizados e os textos também. Essa é uma segunda forma, muito conveniente para miolos, se foi feita a diagramação da forma que a gente fez na aula passada. Outro aspecto importante é a cor. A cor que a gente está trabalhando e o arquivo que a gente abriu novo, muitos arquivos de gabarito, inclusive, são em formatos RGB, formatos de cor de tela. Eu consigo ver isso aqui no próprio título, da aba da imagem que eu estou trabalhando, RGB 8 bits, RGB 8 bits. O RGB é um padrão de cor de tela e quando eu vou imprimir eu tenho que trabalhar com CMYK. Algumas cores são alteradas, inclusive, se eu não fizer isso. Existe uma saturação muito grande do vermelho. O vermelho acaba ficando muito alaranjado. Então, muitas vezes, a cor ela é perfeita na tela. A gente está vendo uma diagramação na tela, ela está perfeita. Mas quando se vai imprimir e se tem o resultado no papel, é nítido uma saturação de alguma cor. Fica muito avermelhado, a pele fica totalmente diferente do tratamento que a gente fez. Então, para que isso se evite esse tipo de problema, é conveniente, é importante que a gente faça essa conversão do RGB para o CMYK. Também existem diversas formas de fazer isso. Vou mostrar para vocês, inclusive, uma forma que é o mapeamento de saturação. Eu consigo prever, eu consigo ver aqui no Photoshop quais são as áreas da imagem que terão problema se eu não fizer essa conversão. Existe um recurso chamado aviso de Gamut, ou Gamut Warning. Ele pode ser habilitado ou desabilitado lá no menu Visualizar, aviso de Gamut, Shift Ctrl Y. Quando a gente habilita ele, a gente vai ver que algumas áreas ficam cinzas na foto. Eu vou aproximar para vocês verem. Ó, estas áreas aqui, por exemplo. São estas áreas que terão as cores alteradas. Serão as cores carregadas. Nessas imagens especificamente não houveram muitas áreas. Depende muito de imagem para imagem. Mas eu vou habilitar aqui uma outra, na lâmina 2. Todo o céu, toda a parte do céu aqui ficaria totalmente prejudicada. Na lâmina 3, alguns detalhes. E na lâmina 4, muitos detalhes. Então, o Gamut Warning ele serve para poder prever isso. Eu posso habilitar ou desabilitar. Vou deixar ele desabilitado. Mas ele não corrige. Ele somente mapeia e nos mostra o problema. Depois que a gente converte, por mais que a gente habilite, não existem mais nenhuma zona cinzas, ou seja, não haveriam problemas. Como a gente faz a conversão? A gente pode fazer a conversão na hora que a gente for gerar o arquivo final para a gráfica. E é aconselhável sempre gerar o arquivo para a gráfica em formato PDF. O formato PDF ele mantém a qualidade, a gente consegue definir a qualidade que a gente quer. A gente já consegue colocar estas áreas a mais aqui, que a gente definiu nas linhas guias em azul, são as áreas das dobras e tudo mais. Essas áreas de margem de segurança, essas áreas que servem como margem a mais para corte, muitas vezes das páginas, são chamados de sangria, área de sangramento. Geralmente as gráficas trabalham com um valor de 2,5 a 3 milímetros a mais. Então é possível definir isso lá na exportação do PDF também e a conversão de cor. Então eu não preciso me preocupar em converter imagem por imagem, porque na hora de gerar o PDF, ele já gera todo o arquivo com a conversão. Eu consigo visualizar e editar ele em RGB no Photoshop, e quando eu converto e finalizo e fecho o arquivo, ele já fecha comigo para mim convertendo para CMYK. Então isso é muito prático. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Consigo inclusive baixar a resolução caso eu queira. Então às vezes eu estou com uma resolução muito alta de uma imagem, 600, 1200 dpi, e não é necessário. Então eu consigo baixar para 300 automaticamente todas as imagens. É possível fazer. Então o PDF, além de ser um arquivo muito prático, muito versátil, ele também mantém a qualidade e eu consigo ter toda essa gama de escolhas na hora de exportar. Vamos a ele então. Primeiro exportar a capa. Já rasterizei todo o texto. As imagens estão em alta qualidade. Então eu vou definir a qualidade que eu quero. Então lá em arquivo, salvar como,
no tipo, dentre todos esses tipos aqui, existe o formato PDF do Photoshop. Ele vai salvar com o mesmo nome, manter capa impressão. E quando eu for salvar, ele vai abrir para mim esta janela de configuração, tá? Em que existem pré-definições já de qualidade aqui, pré-definição do Adobe PDF. Muitos escolhem impressão de alta qualidade, mas existem também alguns formatos, algumas pré-definições que envolvem a compatibilidade de arquivos. O mais seguro e o mais compatível de todos, geralmente utilizado pela maioria das gráficas, é o PDF X1A 2001. É esse que eu vou escolher. Eu vou tomar ele como base e configurar algumas coisinhas a mais nele. Mas então eu vou escolher uma pré-definição segura, uma pré-definição compatível de PDF, que é o X1A, e fazer alguns pequenos ajustes e depois salvar esses ajustes para que eu tenha depois isto e possa gerar outros álbuns de forma mais fácil. Então, primeira coisa é isso, pré-definição X1A. Segunda coisa, a compactação, que envolve a resolução da imagem, aquilo que eu tinha comentado para vocês, que é baixar a resolução. Ele já está, nesse meu caso, do X1A, com uma redução ideal, ou seja, se tiver imagens maiores que 1200 dpi ou maiores que 600, ele vai automaticamente reduzir para 300 dpi. Tá? Aqui, ó. Para imagens acima de 450, ele vai reduzir para 300, que é uma qualidade boa. Então, vou manter isso aí. Tá? A compactação de JPEG ele está em mínima. Vamos deixar aqui a qualidade aqui para máxima. Então, a compactação é o JPEG e a qualidade da imagem é máxima. Estava em mínima. Vamos deixar o primeiro ajuste é este. A saída. No item saída, a gente vai justamente escolher essa conversão de cor, né? O que eu tinha comentado para vocês, do RGB para o CMYK. É nessa aba que a gente define. Existem muitas opções de conversão que envolvem tipo de papel, entre outras coisas, entre outras padronagens, mas uma boa opção para vocês, que também existe uma qualidade excelente, muito aceita pela maioria das gráficas, é a Coated for Graph 27. É a primeira da lista aqui. Então, ótima opção para conversão para CMYK. Ele já vai converter para CMYK todas as imagens do meu álbum. Segurança envolve senha. Não vou querer que o meu PDF tenha senha, mas poderia colocar uma senha de abertura aqui, de proteção. Depois ele me dá o resumo. Aqui. Para que eu não tenha que fazer todas essas alterações de novo, num outro álbum, inclusive em outra capa, eu posso salvar essas pré-definições. Então eu clico em salvar pré-definição. Posso deixar na pasta aqui do próprio Photoshop. Tá? Vou colocar como padrão impressão o nome. Salvar. Assim, na lista de pré-definições que a gente viu ali do X1A, agora eu tenho o padrão impressão. Sempre que eu escolher ele, eu tenho todas essas modificações prontas já para mim. Agora é só clicar em salvar o PDF. Ele vai gerar o PDF para mim. Vamos dar uma olhadinha como ficou. Prontinho. Esse é o PDF que será enviado para a gráfica da capa. No tamanho correto, nas cores corretas, sem nenhum problema. Vamos ao miolo. O miolo possui um diferencial que é o seguinte. Se eu for salvar em PDF agora da mesma forma que eu fiz, arquivo, salvar como, escolher o PDF e salvar, escolhendo a pré-definição de padrão de impressão que eu acabei de gerar, ele vai salvar somente a lâmina que está visível. Ele não consegue salvar todas as páginas, ele não consegue gerar uma página por camada. Aí, para isto, para o miolo, a gente tem que fazer uma coisa especificamente diferente. Então vamos fazer aqui uma técnica diferente para poder gerar essas páginas. Inclusive, ele vai gerar uma apresentação que a gente pode também enviar para o cliente, caso a gente queira, do álbum.
que a gente vai fazer? Tá? A gente vai abrir lá no menu Janela o painel Composição de Camadas, Layer Comps. Janela, Composição de Camadas. E o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar a visibilidade só da lâmina 1 e no painel de composição clicar nesse ícone de mais aqui, criar nova composição. Vou deixar o nome, lâmina 1. Ok. Vou desabilitar a visibilidade da lâmina 1, habilitar a da lâmina 2 e criar uma nova composição, colocando o nome de lâmina 2. E assim, para a lâmina 3, habilitando a visibilidade e criando uma nova composição. E para a lâmina 4, ou quantas lâminas se tenha. Pronto. Assim eu tenho uma composição para cada lâmina. Para que isso? Para que eu tive que fazer isso? Para que eu consiga gerar um PDF com as páginas. E onde é feito isso? Lá em Arquivo, Exportar, Composições de Camada para PDF. Caso vocês tenham trabalhado com pranchetas, não tenham usado o gabarito das gráficas, tenham criado um arquivo de álbum do zero, existe a opção de pranchetas para PDF. Como eu não tenho, e é muito fácil, como eu não tenho trabalhado com pranchetas, e não é todas as versões do Photoshop que tem pranchetas, só as versões novas, então esta forma que eu estou mostrando serve inclusive para as versões antigas do Photoshop. A gente pode ir lá então, composição de camada para PDF, procurar a pasta que eu quero que ele salve o PDF, vou deixar na minha área de trabalho. Aqui. Vou trocar aqui só para miolo o nome. Tá? Vou deixar desmarcado apenas composições de camadas selecionadas. Tá? Assim ele salva tudo. Ele vai criar uma apresentação de slide que vai avançar a cada 5 segundos. Então, caso vocês queiram que fique tipo um PowerPoint, um slide automático, vocês podem deixar marcado, escolher o tempo. Eu vou deixar desmarcado. Tá? Dá para ele, após acabar a última página, inclusive recomeçar essa apresentação, caso vocês marquem aqui. Então eu vou deixar essas duas opções desmarcadas. E ele vai gerar o PDF com a última pré-definição que eu abri na hora que eu salvei o PDF da capa. Então, se eu deixei como padrão de impressão, ele vai gerar naquele padrão. Isso é importante. Clico em executar, ele vai gerar as páginas. Isso demora um tempinho, ele está processando. A gente tem que esperar ele processar. Prontinho. Conclusão satisfatória. Vamos ver como ficou o PDF do miolo. Este aqui. Vocês vão notar quando eu abrir. Ele pede para abrir em tela cheia. Não sim. E aqui eu posso avançando. Já está no padrão impressão. E esse PDF que eu vou enviar para a gráfica para o miolo. Para a impressão do miolo. Aqui. E eu posso enviar também para o cliente, inclusive, caso eu queira, esses dois arquivos. Essa é uma forma muito boa de gerar então os arquivos, finalizar os arquivos de vocês, fechar os arquivos para uma gráfica. Né? Os tamanhos dos arquivos também ficaram bem importantes, bem interessantes, porque a qualidade é grande mesmo, então é normal que se tenha um arquivo um pouco mais pesado. Tá? Mas é necessário isso para que se tenha essa qualidade final no álbum. Fica então esta dica final, espero que o curso tenha sido proveitoso e tenha melhorado ainda mais as técnicas de vocês. Virão novidades, virão novos cursos na sequência, cursos também gratuitos, totalmente online aqui pelo canal. Então, aguardem lá que haverão cursos novos aí envolvendo design e tecnologia. Grande abraço e até lá!